Olá, boa noite. É com muito prazer que retornamos ao estudo do Evangelho por Emmanuel. Desta feita, iremos comentar o capítulo 5, versículo 10, ainda dentro do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, sob o título Na Construção da Virtude. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Neste primeiro comentário, nosso querido Emmanuel, ele nos apresenta uma reflexão a nós mesmos, apresentando-nos que a questão da justiça, principalmente quando se trata da justiça divina, ela traz muito amor, ela traz uma compreensão maravilhosa daquilo que deve ser o ser humano, no sentido de que deve não gostar do pecado, mas amar e ajudar a restauração do pecador. É mais ou menos dentro deste sentido. Quando o nosso querido mentor nos fala com respeito a esta perseguição. Porém, antes, como estamos começando o primeiro comentário sobre este versículo de Mateus 5:10, nós queremos traçar aqui algumas pequenas informações. Provavelmente Jesus, o Messias, o reino, estava se referindo aqui aos perseguidos do reino de Deus. Ele estava antecipando algumas mudanças que seria necessário para que o reino fosse estabelecido. E para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, para alguns, seria necessário compreender esta perseguição da justiça. Quando Jesus estava proferindo o Sermão do Monte, João Batista estava na prisão, ele já estava prestes a morrer. E é possível que muitos outros tivessem o mesmo destino. Então, o nosso mestre Jesus estava exatamente ali mostrando o que seria a tomada de decisões dos seus discípulos por escolher o reino de Deus. Embora todos ali estavam padecendo muito pela a fome do afeto, do reconhecimento humano, pois eles viviam numa situação de escravos do governo romano, mas Jesus ali estava ensinando para eles que a prática deveria ser de buscar a justiça do reino de Deus, e não a justiça divina. Então, muito bem, vamos... Não a justiça dos homens, perdão. Aí começa aqui o nosso querido Emmanuel. Toleras descabidas injúrias e calas a justificação de que te pende da boca, esperando a preço de lágrimas, que o tempo te mostre a isenção de culpa. Com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Nosso querido Emmanuel, ele nos apresenta aqui esta mensagem, começando que quando nós tomamos algumas decisões a título de justiça, de querer proteger alguns dos nossos queridos, isso acontece muito com filhos e outros, dos seus erros, não os mencionando, na realidade nós não estamos praticando a justiça ao tentar protegê-los. Estamos sim os prejudicando. O que ele nos apresenta neste versículo, que aqueles que serão perseguidos por causa da justiça, quando nós os deixamos de orientar com amor e com carinho aquilo que está sob nossa responsabilidade de falar do outro, quando está em erros flagrantes, isto sim é que se torna uma injustiça. Nós precisamos, com muito carinho, com amor no coração, falar da falha do outro de uma maneira que não venha
a deixá-lo milindrado. Como se também nós, pessoalmente, né, e todos nós, como também chega um amigo daquele de verdade, chega para nós, em pessoal, e nos fala determinados erros. Isso nos auxilia muito na tomada de decisão na frente. Muitos reconhecem que alguns castigos ou algumas maneiras consideradas rudes que os pais os trataram quando criança ou adolescente, os tornaram adultos mais responsáveis. Então, é quando Emmanuel apresenta, dentro dessa filosofia, de não tolerar o erro, mas amar quem comete o erro. E nós amamos falando a verdade, porém com carinho. É como se diz, endurecer, porém endurecer com carinho. Nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes, que te clarearão o grande futuro. É um verdadeiro apostolado. Ele chama-nos exatamente a essa responsabilidade, como Cristo, né, apresentou, bem-aventurados pacificados, bem-aventurados perseguidos por causa das justiças, porque muitos, ao transmitir alguma coisa para o outro, para outros, né, principalmente os pais para os filhos, aí muitas vezes os filhos colocam como se estivesse sendo um grande injustiçado. E muitos também assim se acham, né, quando alguém vem de coração apontar-lhes determinadas falhas no sentido de ajudar a erguê-los, né, para que saiam daquele caminho. Isso é muito comum. Apesar que este versículo trata especificamente do reino de Deus, mas nós estamos tratando aqui da formação moral daqueles que irão habitar o reino de Deus. Então, por esta convivência e carinho, com esses procedimentos, nós vamos acender na alma do outro o amor puro, que um dia vai aquecer esses nossos entes queridos nos planos maiores da vida eterna. Então, muitas vezes, sob a crítica dos que não os compreendem os gestos, porque geralmente, quando uma pessoa está num erro, é como se estivesse completamente cego. É aquela pessoa que às vezes você chega e a pessoa alcoólatra, por exemplo, está encaminhando para isso, às vezes até um pai de família, a família sofre muito, você tenta dar um conselho, né, e ele não tolera e não compreende esse gesto que quem está levando esse conselho está procurando o melhor. Então, quando nós mudamos de forma perceptiva, para que, em vez de apontar o erro, né, é como se estivesse apoiando aquele erro, nós estamos o afundando ainda mais naquela linha errada, exatamente por estar apoiando aquilo que é errado. Quando Emmanuel nos fala da justiça, neste comentário 47, é exatamente dentro deste aspecto e dentro desse sentido. Porque ao levarmos para as pessoas que amamos, né, aquilo que em nossa concepção, às vezes também podemos até estar errado, mas na maioria das vezes eu creio que até os mais velhos acertam mais do que os mais novos. Por esse motivo, lá em Salomão, né, nos Provérbios, ele diz que é bom aceitar os conselhos dos mais velhos. Então, quando nós podemos levar e alcançar, vamos conseguir, assim, erguer o ânimo daqueles companheiros que estão desanimados, mergulhados em vícios, em outras coisas que podem estar encaminhando para o mal, recuperando-lhes as energias para o levantamento, para a prática de boas obras, a prática de boas condutas. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres, né? Então, aqui Emmanuel também deixa bem claro, olha, mas você só pode levar determinados conselhos, como ele deixa aqui bem claro, né? Quando a autoridade, né, é suficiente para a censura. Porque aquela filosofia de dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, neste sentido não funciona. Então, nós só podemos tentar ajudar o outro em determinadas falhas
quando nós não vivemos aquela falha. Podemos até ter outras. Por exemplo, se eu tenho muitas falhas, mas se eu não sou um viciado em álcool, então, neste ponto, eu tenho certa condição de chegar para uma pessoa que está enveredando no vício do álcool e dar um conselho para ele, isso procurando de forma carinhosa, né? E de uma forma muito amigável, né? Mas já naquele que eu não tenho, né? Digamos, por exemplo, né, que eu não fumo, mas digamos que eu fumasse, aí como eu posso chegar para um fumante e dar conselho para que ele não fume, que vai prejudicar os seus pulmões e assim por diante. Então, Emmanuel nos apresenta também nessa questão que quando nós dirigimos a uma pessoa que amamos para apresentarmos determinados conselhos, primeiro, o que deve funcionar é o nosso exemplo. Este é fundamental. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, aqui já está falando, né, da pessoa que aceita esses conselhos, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Portanto, queridos irmãos, que possamos pedir forças aos espíritos superiores, podemos pedir iluminação aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores espirituais, aqueles amigos que nos amam de verdade, né? Que com toda a serenidade e tranquilidade possamos pedirmos conselhos, muitas vezes quando estamos em dúvidas ou em caminhos tortuosos, porque certamente nós iremos trilharmos caminhos mais corretos para a vida eterna. Né? Relembrando a mensagem de Salomão, né? Quem não ouve conselho, várias vezes acerta. Então, os conselhos das pessoas que nos amam verdadeiramente é muito importante para nos encaminhar para o caminho certo. Que a paz, que a harmonia e a bênção sejam com todos.